Esse vídeo ele foi gravado como requisito para a inscrição do novo reality show da Tastemade Brasil, Tastemakers a Competição. Eu comecei a receita colocando 100 gramas de farinha num bowl. E então eu fiz um furinho no meio e coloquei o ovo. Logo em seguida, com um garfo misturando o ovo e aos poucos pegando a farinha da borda. Eu coloquei uma pitada de sal e uma colher de azeite e sovei. Coloquei para descansar durante 15 minutos. Depois desses 15 minutos descansando, eu abri a massa bem fininha, eu não tenho forma para poder cortar o ravioli, então eu cortei com um copo mesmo. Eu fiz o recheio durante os 15 minutos de espera da massa. Eu peguei a abobrinha, piquei em cubos bem pequenininhos e cozinhei ela no vapor até ela ficar um pouquinho tenra. Não era pra ficar muito cozida não, é só pra dar uma... Não ficar cru, porque durante o cozimento do ravioli não dá tempo de cozinhar a abobrinha. E então eu peguei essa abobrinha, coloquei em cima da massa e logo em seguida coloquei uma gema de ovo. Com a clara que você tira da gema do ovo, que você tem que separar para poder rechear, você pode umedecer as bordas para poder fechar e ficar bem mais fechadinho e não correr risco dele abrir. Antes disso, lá no início, eu coloquei uma panela com água para poder ferver e dar uma economizada no tempo da receita. Depois de fechado todos os 3 raviolis, eu coloquei eles para cozinhar. Dá para perceber que quando você coloca, ele fica meio imerso na água. E isso você vai levar como medidor de quando o seu ravioli tá pronto. Quando ele ficar pronto, ele vai dar uma flutuada, porque a massa ela fica mais leve depois de cozida. E aí você marca 30 segundos, tira e coloca num recipiente furadinho para ele ficar sequinho, para quando você for passar ele no molho. Já o molho, que é uma delicinha, eu peguei 50 gramas de manteiga, clarifiquei. Eu clarifiquei porque é importante, porque se a proteína da manteiga estiver ali, vai queimar e não vai dar tempo de você dar uma fritada na erva. Então é importante você clarificar antes. Aí eu clarifiquei 50 gramas e logo em seguida coloquei um manjericão. E deixei ele dar uma fritada, coloquei o ravioli ali, dei uma fritada, virei ele um pouco. Depois de passar o ravioli na frigideira, eu empratei, coloquei um pouco do molho em cima, finalizei com um pouco de parmesão, porque se você pensa em massa, você fala, vou comer uma massa com parmesãozinho em cima, fica delícia. Já a sobremesa, que é um sorvete de baunilha com geleia de laranja, eu peguei primeiro o creme de leite e bati ele ao ponto de chantilly. E quando ele tava quase no ponto, eu coloquei 100 gramas de açúcar, que é meia xícara de açúcar, e bati. Logo em seguida, coloquei uma colher de chá de extrato de baunilha e dei uma mexida com fouet. E coloquei numa travessa, botei um plástico filme em cima e botei no congelador para dar uma esfriada. Eu fiz a geleia antes de bater o sorvete em chantilly, porque eu precisava que a geleia ela tivesse uma temperatura a temperatura ambiente, porque eu fiquei com medo de destabilizar o chantilly. Eu peguei 4 laranjas, descasquei elas, tirei até a parte branca, piquei ela em pedaços, porque eu poderia ter espremido, mas eu queria que a pessoa sentisse os pedacinhos da laranja. Eu fiz uma calda de açúcar no ponto de fio forte. Você vai ver que tá no ponto certo quando você pegar o garfo, colocar na calda e botar na posição vertical, ele vai descer bem devagar. E aí você tá no ponto certo. Então eu coloquei os pedaços de laranja, dei uma macerada, porque eu também queria que o caldo fosse pra calda de açúcar. E então eu deixei reduzir e cozinhar. Deixei reduzir bastante, até quando ele ficou bem sequinho, vamos dizer assim. Botei pra esfriar. Quando esfriou, eu misturei com sorvete, tomando cuidado pra ele não misturar muito, porque eu queria que a pessoa sentisse o sabor do sorvete de baunilha e sentisse o sabor da geleia junto. E tem também a farofinha de sementes, que eu chamo de nuts, que ninguém entende o que é nuts. Eu fiz uma calda de açúcar no ponto de bala, né? Então eu coloquei as nuts, misturei e coloquei numa superfície untada para eu poder pegar e depois quebrar. E então, eu finalizo fazendo uma quenelle com sorvete, salpicando em cima a minha farofinha.